Nós estamos aqui reunidos na primeira Santa Ceia do ano. E isso é muito poderoso. Porque todas as vezes em que nós conseguimos entregar ao Senhor as nossas primícias, nós de fato declaramos com atitudes quem Ele é. Enquanto a pastora Cris estava ministrando, ela chegou a mencionar um dos versículos que é a base dessa palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está em Provérbios 3, 9 e 10. Essa palavra é muito poderosa, porque mexe com toda a nossa existência. Toda a palavra de Deus é verdade, toda a palavra de Deus mexe com quem nós somos. Mas há algumas palavras que declaram como nós agimos ou agiremos. E essa é uma delas. São apenas 2 versículos de um Provérbios. E para quem não sabe, Provérbios tem 31 capítulos. E o mês que tem mais dias tem 31 dias. Fica a dica. Seria bom a gente ler um Provérbios por dia. Coincidentemente, hoje é dia 3, estou certo? E é o Provérbios de hoje. E tem uma instrução muito clara sobre primeiro, sobre honra e sobre primícias. Diz assim, Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Tem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Número 1, honra. Porque ele começa o versículo falando, honre ao Senhor. O que é honra? Nós falamos tanto de honra. O que é honra? Quando eu era pequeno, aprendi com os meus pais que eu os honraria quando eu estivesse obedecendo as instruções deles, distante deles. Isso é honra. É obediência, independentemente se a pessoa está ali para te conferir, te checar ou não. Quando nós honramos a oportunidade de trabalho que o Senhor nos deu, quando nós honramos os nossos patrões, nós estamos de fato fazendo longe deles exatamente igual ou melhor do que faríamos se eles estivessem perto. Quando nós honramos os nossos pais, nós obedecemos eles a despeito da distância. E nós honramos, nós seguimos os preceitos que eles nos ensinaram na palavra, mesmo que eles não estejam perto. Hoje eu vivo a mais de 2.000 quilômetros distante dos meus pais, mas há coisas que eles me ensinaram da palavra que eu não consigo me abster, porque eu quero honrar. Não é fácil honrar, porque na honra você precisa ter caráter para honrar. O seu caráter precisa estar empenhado na honra. É muito difícil para algumas pessoas honrarem, porque elas estão acostumadas a serem dominadas. Elas não são acostumadas a serem autônomas. E sabe qual é o problema do dominado? O dominado vive dominado e tem que ser dominado para sempre. Ele vive no cativeiro, ele não pode sair do cativeiro, porque fora do cativeiro ele morre. Ele não tem autonomia de decisão, ele não tem autonomia de comportamento, ele não tem autonomia de moral e ele não tem autonomia de entendimento. Tudo que ele precisa é receber ordens. Então ele não pode sair do cativeiro, porque longe do cativeiro ele morre. Vocês conhecem um pouquinho de história do Brasil e sabem que a nossa lei de abolir os escravos, ela aconteceu no ano de 1888. Mas quando que a escravidão acabou no Brasil? Encontravam-se escravos até 1950. Havia fazendas de café em Minas Gerais que tinham escravos até 1950. Porque há pessoas que não conseguem honrar. Elas só conseguem obedecer. E muitas vezes obedecer a pulso. Obedecer
com chicote. E o Senhor nos instrui, Ele nos ensina a obedecer, obviamente, mas aqui em Provérbios Ele está dizendo honre. Ele não está falando obedeça, Ele está dizendo honre. Existe um segredo quando nós honramos o Senhor. Quando nós honramos o Senhor, nós fazemos isso de coração, não porque alguém está nos obrigando. Você pode até exigir o comportamento dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus discípulos. Nós que somos pastores, percebemos isso muito claramente. Nós podemos até acompanhar e, de certo modo, enquanto a pessoa ainda ela é imatura na fé, cuidar e levantar a todo momento e, de uma certa maneira, controlar positivamente, no sentido de ver se está se alimentando direitinho, se está vindo na casa do Senhor. Mas chega uma hora na nossa vida, em todos os sentidos, e na vida espiritual não é diferente, que se nós não aprendemos honra, nós perdemos o propósito. O propósito não é que a gente fique o tempo todo sendo obrigado a obedecer. O propósito não é que nós tenhamos que o tempo todo sermos lembrados do que temos que fazer. O propósito de Deus para nós é que nós sejamos autônomos para conquistar toda a terra que Deus tem para nós. Seja essa terra família, seja essa terra finanças, seja essa terra governo, seja essa terra algum monte de influência na sociedade, seja qual terra for que o Senhor escolheu para você como propósito. Mas nós não conseguimos alcançar propósito se nós não honramos. E honrar não diz respeito a quem eu honro, e sim a como eu faço. Não diz respeito a Deus. Deus não precisa da minha honra e da sua, mas eu preciso honrar a Deus. Quando nós ouvimos instruções dos nossos pais, e a palavra de Deus diz, ouça a instrução do seu pai e da sua mãe, ela não está dizendo que o seu pai e sua mãe precisam dessa instrução. Não, eles estão dando a instrução. Eles já seguem a instrução. Você honra porque você acredita que aquela instrução é boa. Honra não diz respeito ao outro, diz respeito a mim. Eu estava lendo um testemunho de um autor de livros que disse que ele é pastor, e ele disse que todas as vezes que Deus dá um livro novo para ele escrever, e ele conclui a obra, e é uma obra árdua, quem já escreveu livros sabe disso, e ele vai editar e tal, ele coloca na primeira página dos agradecimentos que aquele livro é dedicado a Deus e a sua esposa. E ele, falando sobre isso, disse, a minha esposa não precisa da primeira página do meu livro, não muda a vida dela, ter o nome impresso dela na primeira página do meu livro, mas muda a minha vida. Não muda nada para ela ter o primeiro exemplar do meu livro, mas muda para mim, porque eu coloco ela no lugar que ela deve estar, depois de Deus, o primeiro. Só consegue honrar quem tem um coração disposto a aprender que honra não diz respeito a quem eu faço, e sim a mim mesmo. Então, quando o Senhor nos instrui a honrá-lo, Ele está dizendo assim, eu não gostaria que vocês fizessem isso obrigados. Não tem tanto valor para mim quando vocês me obedecem, porque vocês estão sendo acompanhados o tempo todo. O maior valor para mim é quando vocês me honram com todos os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações de maneira autônoma e voluntária. Existe um outro segredo aqui. Ele diz assim, honre com os seus recursos e honre com os primeiros frutos. O que é que você tem colocado em primeiro lugar? Porque aquilo que nós colocamos em primeiro lugar fala muito de onde está o nosso coração em primeiro lugar. Hoje de manhã na escola de obreiros, a Pecris falou algo que mexeu muito comigo e acho que mexeria com todos vocês. Nós vivemos numa modernidade
que ao invés de evoluirmos, estamos regredindo. E a quantidade de horas que temos passado com eletrônicos, com celular e redes sociais e tudo mais, tem nos roubado do tempo no tete-a-tete, no um a um. Nós temos perdido as melhores coisas da vida por causa de uma famosa e, muitos dizem, evolução. As primeiras horas do nosso dia nós damos ao nosso celular. Isso demonstra o quanto nós estamos fora de foco. Quando Deus fala sobre honre o Senhor com os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações, o Senhor não está falando de dinheiro. O Senhor está falando de tudo. O Senhor está falando das minhas primeiras horas do dia. O Senhor está falando do primeiro dia do ano. O Senhor está falando do primeiro dia da semana. O Senhor está falando do primeiro em tudo. Eu não posso amenizar, irmãos, para quem tem família e não pôde romper ano na casa do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa que eu aprendi. Muitas vezes, para agradar as pessoas, a gente desagrada a Deus. Lugar de começar o ano e terminar o ano é na casa do Senhor. E vocês podem ter o privilégio ainda de estar em frente à praia. Porque todo mundo viaja, o Brasil inteiro, para vir para Rio de Janeiro, Recife. Eu disse para a Taona nesse ano, meu amor, esse é o primeiro ano que eu estou rompendo na praia. Olha que honra e privilégio nós temos. Porque a vida inteira eu vi pessoas na minha igreja, eu via parentes, que chegava dia 31 e eles iam para a praia. Para romper o ano. E hoje eu consigo romper o ano na casa do Senhor e na praia. Deus me ama, diz aí. É colheita, é colheita. Mas houve vezes na minha história, aliás, houve 2 vezes especificamente. E ontem eu compartilhei esse testemunho no MOB, e eu ouvi algumas boas repercussões, vou compartilhar com vocês. Houve 2 vezes na minha história, em que o inimigo tentou muito me roubar de dar primícias para Deus do meu ano. Tudo que o inimigo quer fazer é matar, roubar e destruir. Não se sinta condenado se você não passou o ano na igreja, mas aprenda isso para o resto da sua vida. E ele tentou me roubar várias vezes, mas essas 2 vezes ele jogou baixo. Ele levantou uma família de Deus, que quando estava chegando perto do mês de dezembro, acho que era final, eu estava no final das minhas provas, na faculdade, acho que era novembro, meio de novembro, eles me ligaram e disseram assim, olha, Deus tocou no nosso coração de te dar uma viagem. Eu disse, que maravilha, glória a Deus, seria ótimo viajar. Só que assim, essa viagem é para você romper o ano com a gente. Eu disse, meu Deus, onde será isso? Porque teve vezes que eu não passei na minha cidade natal, mas eu passei na casa do Senhor. Então eu pensei, meu Deus, se eu puder estar na casa do Senhor nesse dia, tudo bem. Eu vou romper o ano lá. É o seguinte, a gente já ajeitou tudo aqui com a gente de turismo, e você, se você quiser, obviamente, eles tinham certeza que eu ia dizer sim. Você vai romper o ano com a gente em Nova York, vendo a Big Apple descer. Eu vou ser sincero para vocês. Aquilo não me tentou por conta de ser a Big Apple. E nem me tentou por conta de ser a virada do ano. Mas aquilo me tentou por ser uma viagem. E eu queria passar férias. Mas o custo daquela viagem ia ser que eu não ia entregar primícias do meu ano para o Senhor. E eu saí do telefone e fui para o escritório onde eu me encontrava com Deus, era o meu lugarzinho de oração. E eu disse, Deus, eu conheço vários lugares nos Estados Unidos, mas eu não conheço Nova York. E eu sempre quis conhecer Nova York. E essa pessoa disse que Deus, o Senhor, tocou no coração dela para me dar uma viagem para Nova York. Mas isso significa assistir o Big Apple ao invés do culto. E eu me lembro que eu sugeri, mas a gente não pode ir para a igreja no dia 31? Eu não estou nem aí com a maçã. Eu gostaria muito de ir com vocês, mas passar o dia 31 para o dia 1º, eu queria
romper o ano na casa do Senhor. E eles disseram, não, nós já decidimos, até o hotel vai ser muito próximo da região onde acontece esse evento. Isso não vai ser possível. E então eu fui orar, e eu tive certeza de que aquilo não era de Deus para mim. Porque muitas vezes, nós vamos ter propostas com o nome de Deus, mas que são para nos levar bem longe dele. Então eu não entendo que algo que me leve para longe de Deus seja de Deus para mim. Por mais que venha encapado de uma bela roupagem, eu disse, eu agradeço, foram muito gentis, mas nessa data eu não vou poder romper o ano com vocês. Eu tinha 25 anos, eu tive que tomar essa decisão. E é uma decisão hoje para mim simples, eu renunciaria fácil a essa decisão hoje, mas na época não foi fácil. Mas eu acreditava e acredito, e prego e pregarei, de que não tem maçã no mundo que compense entregar as últimas horas do meu ano para o Senhor e as primeiras horas do meu ano para o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que quando eu honro o Senhor, o que não vai faltar na minha casa é maçã, irmãos. Mas não vai vir só maçã, não. Vai vir ouro, vai vir prata, vai vir saúde, vai vir prosperidade, vai vir alegria, vai vir paz, vai vir honra. Porque Deus, Ele não é devedor do homem. E nunca Ele vai te pedir uma renúncia em que a recompensa não seja maior. Nunca. Até hoje eu não conheço Nova York. Mas eu estou buscando conhecer mais a Deus. E Ele tem se revelado a mim e a nós nessa casa. E sabe o que eu queria dizer para vocês? Que honra não diz respeito a uma atitude. Porque você pode dizer, eu já tive uma atitude de honra. Também não diz respeito a um conjunto de atitudes certas. Não. Honra diz respeito a um coração. É um coração inclinado para esse valor. Verdade diz respeito a uma atitude? Sim ou não? Você fala a verdade hoje e amanhã você não precisa falar mais. E daí você é verdadeiro. Honestidade diz respeito a uma atitude? Sim ou não? Não. Você tem uma atitude honesta hoje e amanhã você tem uma atitude desonesta? Você é desonesto. Honra diz respeito a uma atitude? Não. Diz respeito a um estilo de vida, a uma disposição do coração. Diz respeito a um coração marcado com um DNA que não consegue desonrar. Ele tem direito de lhe desonrar. Ele tem muitas vezes motivo de desonrar. Ele tem muitas vezes razões lógicas para não honrar. Mas a disposição desse coração é honra. Nós precisamos crescer muito em honra, irmãos. Porque 2016 vai ser sim um ano de muita colheita. Mas a nossa colheita está garantida à medida que nós temos maturidade para obedecer sem imposição. Ou seja, honrar. Deus é claro aqui. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. A promessa vem sempre como uma recompensa. Os seus celeiros ficarão plenamente satisfeitos e os seus barris transbordarão. Não vai caber de tanto vinho, vai transbordar. Porque algo que transborda é algo que vai além da medida da necessidade. Escravos estão acostumados a viver só por aquilo que eles têm necessidades. Filhos estão acostumados a ver o barril de vinho transbordar e inundar. Dá para você e dá para o outro. Sabe uma coisa que não dá para entender na igreja, irmãos? É a pessoa que vive na prova. Porque a prova, ela tem um tempo de duração. Ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim.
Uma pessoa que vive na prova tem que perguntar para Deus se tem um coração disposto a honrar. Porque Deus não prometeu prova o tempo todo, mas Ele prometeu que estaria conosco o tempo todo, que não nos desampararia o tempo todo, não desampararia o tempo todo, que satisfaria as nossas necessidades em glória o tempo todo. Ele prometeu que nós viveríamos de glória em glória e de vitória em vitória, não de prova em prova e derrota em derrota. Nós precisamos abrir um pouco mão desse estigma de que eu estou sendo testado e provado. Nem a escola, que não se compara ao nosso Deus, te prova o tempo todo. É uma vez por semestre, 2. Muitas vezes nós estamos colhendo frutos das nossas escolhas. Tem coisas que é Deus, mas tem coisas que somos nós. Tem coisas que não é Deus, sou eu. Sou eu que deixei de honrar, sou eu que deixei de valorizar, sou eu que deixei de falar a verdade, fui eu que deixei, não foi Deus. A bênção estava ali, a disposição dele de abençoar estava o tempo todo ali, a mão estendida estava ali, mas eu faltei, mas eu escolhi abrir mão. Honra sempre vai exigir de nós uma renúncia. Porque renúncia diz respeito ao caráter de quem honra. Nenhuma renúncia para quem honra é pesada demais. Porque a recompensa de quem honra é ter um coração disposto a agradar mais a Deus do que a qualquer pessoa. Fala também sobre os primeiros recursos, as primícias. Nós cantamos aqui hoje o hino que está nas paradas de sucesso da Beira-Mar 114, que é: tens preeminência em tudo que eu fizer. Você sabe o que é preeminência? Porque às vezes nós cantamos, mas não conseguimos viver porque a gente nem sabe o significado das palavras. Preeminência. Superioridade. É primeiro lugar com superioridade. Significa que Deus, Ele tem preeminência em nós. Significa que além dele ser o primeiro, Ele é superior. Porque se vocês cresceram numa escola como eu cresci, o primeiro da fila era o menor. Eu quase sempre era o primeiro, o mais baixo. Mas quando nós falamos de preeminência, nós não estamos falando do primeiro mais baixo. Nós estamos falando do primeiro mais alto. Ele é primeiro e Ele é o maior. Ele é o primeiro e Ele é superior. Ele é o primeiro e Ele é Senhor. Isso significa que as minhas escolhas, diariamente, vão refletir se Deus tem ou não preeminência. Se eu consigo honrar a Deus com os meus recursos, ou se eu honro a Deus com o que resta dos meus recursos. Se eu consigo honrar a Deus com o meu tempo, ou com o que resta do meu tempo. Se eu consigo honrar a Deus com a minha obediência, ou com o que resta da minha disposição de obedecer. Se eu consigo honrar a Deus na totalidade, ou se eu honro a Deus na parcialidade. Porque quem não põe Deus em primeiro, dificilmente coloca Deus em segundo. Sabe o que eu estou dizendo, irmão? Que se Deus não for o primeiro, o inimigo já roubou o lugar de honra dele na sua vida. Ele vai ser o último. Essa palavra me confronta. Porque quantas vezes nós não colocamos em primeiro lugar o nosso sono? Quantas vezes nós não colocamos em primeiro lugar a nossa necessidade de lazer? Quantas vezes nós não colocamos em primeiro lugar agradar a nossa família? Quantas vezes nós não colocamos em primeiro lugar as próprias promessas que foi Deus quem entregou? Eu sou Piquei, filho de pastor, estou na igreja desde pequeno e vi isso acontecer a vida inteira. Vi a Estéreo ser curada da esterilidade e vi a Estéreo que
que foi curada da esterilidade, adorando a promessa que Deus deu e deixando de ir na casa do Senhor para cuidar do fruto da bênção de Deus. Eu vi crente chegar quebrado na igreja, e isso eu acho que não mudou. O povo de Israel continua muito parecido. Eu vi crente chegar quebrado na igreja, e enquanto não tinha nada, estava firme com Jesus, não faltava um culto, buscava o Senhor, estava cheio da unção, queria o óleo, jejum e oração, ele entrava. Mas quando Deus prosperou, ele vazou. Porque daí, ele não precisava mais de um lugar onde ele era aceito sem nada. Ele tinha muitos amigos, ele podia oferecer churrasco, ele tinha restaurantes bons para ir e uma ótima programação cultural que ele não poderia faltar. E Deus foi indo para segundo, mas Deus não aceita ser segundo. Ou ele é primeiro, ou ele é nada. E o que acontece é que quem perde com isso não é Deus. Porque não é Deus quem precisa da gente, somos nós que precisamos de Deus. Me alegra ver a igreja cheia hoje, sabe por quê? Porque hoje é o primeiro domingo do ano. E hoje é a primeira Santa Ceia do ano. E há muitas pessoas que priorizam estar curtindo o feriado, porque foi um feriadão prolongado. Que bom que você está aqui. Você está aprendendo a primeira grande lição do seu ano, que Deus não aceita segundo. Ou ele é primeiro, ou ele é nada. Lá em Êxodo 13, do 11 ao 15, nós vamos ver que Deus tem um mistério com esse lance de primeiro. Desde a época em que os israelitas estavam escravos no Egito, e Deus levantou um líder, um homem de Deus chamado Moisés, para conduzir as pessoas do Egito para a terra prometida. Faraó endureceu o coração. E daí Deus mandou várias pragas para o Egito, para que o coração de Faraó fosse amolecido em prol do propósito que Deus tinha, que era libertar o povo. Acontece que Faraó, ele era muito duro de coração. E nem as 10 pragas foram suficientes para ele liberar o povo. Mas Deus é soberano. E é uma grande vantagem você colocar Deus em primeiro lugar, porque Ele é soberano. É até uma questão de inteligência, mais do que uma questão de fé. Porque é melhor colocar quem é soberano em primeiro do que quem não é. Mas Faraó achou que ele poderia endurecer o coração e não obedecer a Deus e liberar as pessoas. Então Deus mandou uma praga para o Egito, que era a praga que foi conhecida como a morte dos primogênitos. Todo primeiro fruto foi ceifado. O primeiro bezerro, o primeiro carneiro, o primeiro cavalo, o primeiro burro e o primeiro filho. Mas essa praga não passou pelas casas dos israelitas, porque Deus avisou que eles teriam que colocar nos umbrais, aspergir nos umbrais o sangue de um cordeiro, e que as portas que estivessem seladas com o sangue do cordeiro não seriam visitadas com o anjo de morte. O povo obedeceu, quem é soberano, e teve os seus primogênitos protegidos, não foram ceifados. Mas daí isso virou uma manifestação tão grande da glória de Deus no meio do povo de Israel, que todas as vezes que Deus queria lembrar o povo que eles estavam no Egito e foram libertos, ele falava desse primogênito. Em Êxodo, capítulo 13, versículos 11 ao 15, ele diz assim: depois que o Senhor fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-las a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido do ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com o cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Ou seja, que fique sem função. Se não for para dar de primeiro, para mim não tem função nenhuma, não pode ter função nenhuma.
resgatem também todo primogênito entre os seus filhos. E no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significa isso, digam-lhes: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. E quando Faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos todo o nosso primogênito. Deus é o maior especialista em cumprir o que diz. E todas as promessas de Deus serão cumpridas. Mas a velocidade com que elas são cumpridas é a velocidade da disposição do meu coração de obedecer e de honrar. Eu acredito que em 2016 nós não vamos poder ser aquele povo que precisa ser sempre lembrado que Deus está em primeiro lugar e que Ele é digno de toda a honra. Eu acredito que em 2016 as promessas do Senhor vão se cumprir, sim. Mas eu não acredito que o povo vai precisar ser lembrado que em 2015 nós quebramos o cativeiro. E para sair do cativeiro precisa ter um coração que honra. Se preciso for, irmãos, entregue a sua promessa. Se você não consegue lidar bem com ela, se você coloca a promessa em primeiro lugar e não Deus, entregue sua promessa, porque Deus não aceita ser segundo. Existe um homem na Bíblia que eu admiro demais, e acho que vocês também. Abraão. E eu estou falando de Abraão. É o cara que Deus já honrou, que Deus já falou com ele, ele obedeceu e Deus já cumpriu a promessa nele. E a promessa dele se chama Isaque. Não. A promessa de Abraão se chama Deus. Porque se fosse Isaque, Abraão não conseguiria levá-lo para o matadouro. Abraão entendia que a promessa dele não diz respeito a algo que Deus fez ou faz, mas a promessa dele significa um coração honroso, disposto a obedecer sempre, a qualquer custo e em qualquer lugar. Porque Abraão creu e viveu o que ele acreditou. Deus em primeiro lugar. Foi tu que me deste, Senhor. Tu está me pedindo de volta? Tudo bem, é teu. Você tem o poder de me dar outro, se for da tua vontade. E se não for, bendito seja o teu nome. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é a nossa promessa. Para Jesus. Não é nem para mim, nem para Abraão. É para Jesus. Porque Jesus é a atitude de Deus em nos colocar em primeiro. Sabia que Deus te colocou em primeiro? Deus me colocou em primeiro. E nós devemos honra a quem nos dá honra. Deus me colocou em primeiro quando Ele deu o seu único filho para morrer no meu lugar. Ele preferiu a mim do que a Jesus. Ele preferiu que Jesus morresse do que eu fosse para a cruz. Ele preferiu que o sangue dele, que é santo, que nunca pecou, fosse derramado para que a graça dele se manifestasse no meu DNA. Porque eu já pequei e peco, mas Jesus nunca. Mas ele preferiu o pecador. Sabe o que significa isso? Que Deus nunca nos pede algo que Ele não fez primeiro. E nunca nós honraremos a Deus como Ele já nos honrou. Tem um outro cara chamado José. José era um jovem. E a Bíblia diz que ele era formoso aos olhos. Inteligente, cheio do Espírito Santo, mas ele era jovem, e jovens têm impulsos sexuais, e muitas vezes
colocam os impulsos sexuais como seu Deus. José teve a oportunidade de suprir todos os seus impulsos sexuais em uma relação adúltera. E não era com qualquer uma, era com a bonitona de Faraó. Mas antes de José adorar aos seus impulsos sexuais, ou dar relevância e honra para eles, José adorava ao Senhor. E ele disse: arreda-te de mim, estou fora. Saiu correndo, deixou a capa na mão dela e opa! Tem horas que nós vamos precisar correr daquilo que nos afasta de colocar Deus em primeiro lugar. É correr do churrasco, é correr da festa, é correr da cama, é correr do sono, é correr de dar moral para quem está muito doente. Nós vamos precisar correr, se nós quisermos colocar Deus em primeiro. Nós vamos precisar correr de boas oportunidades. Nós vamos precisar correr de eventuais redomas sociais que nos impedem de colocar Deus em primeiro. Às vezes a gente vai ter que correr da nossa família, se nós quisermos colocar Deus em primeiro lugar. Deus honrou José? Sim ou não? Sim, Deus honrou José. Deus deu José depois uma mulher santa, abençoada. Deus deu 2 filhos a ele, santos, abençoados. Mas ele colocou Deus em primeiro. Teve um outro jovem, chamado Daniel, que ele refutou colocar o governo em primeiro lugar. E aqui está uma lição para nós. Sabe quem vai viver crise em 2016 e é brasileiro? Sabe quem vai viver crise? Quem coloca a Dilma e o governo antes de colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque quem colocar o Senhor em primeiro lugar não vai viver crise, não vai ser atingido pelas catástrofes. Quem colocar Deus em primeiro lugar não vai sofrer com os respingos de uma crise, porque o Senhor é capaz de garantir todo o meu futuro. Não é governo que garante o meu futuro. Daniel tinha a oportunidade, e ele trabalhava no governo. Ele tinha a oportunidade de simplesmente se tornar um crente mais discreto e parar de orar em público. A lei era que tinha que adorar a imagem do governante da época. E ele disse: não, somente ao Senhor adorarei. Mas ele podia ser politicamente correto e deixar de se expor, não é mesmo? Não é assim que a gente faz? A gente não deixa, a gente não chega a adorar em público o outro, mas a gente deixa de se expor. Para de ir para a janela orar, Daniel. Deixe de ser besta. Pare de orar em público. Vai morrer. Ele colocou Deus antes do governo. Ele colocou Deus antes do politicamente correto. Ele colocou Deus antes do medo dele. Ele colocou Deus antes de tudo. E Deus o livrou na cova. Você quer que Deus amance os leões que você vai ter que enfrentar em 2016? Coloque Deus em primeiro. Vai ter leão para enfrentar, viu, irmão? Não adianta falar que não vai ter leão nesse ano. Não adianta falar que não vai ter oportunidade de ser imoral nesse ano. Não adianta falar que algumas vezes a promessa que Deus nos entregou não vai tentar nos lubridiar a idolatrá-las. Vai! Mas nós vamos colocar Deus em primeiro lugar. Porque se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, Deus é a nossa promessa, Deus sacia todas as nossas necessidades e Deus acalma todos os leões. Os leões ficaram amigos de Daniel, de modo que todos ficaram impressionados com o Deus de Daniel e passaram a servi-lo. E o decreto teve que mudar, agora não mais ao rei, mas ao Rei dos Reis. A Ele nós vamos adorar. E para concluir, gostaria de compartilhar com vocês Mateus 6,33.
primeira palavra do ano, na Santa Ceia, diz respeito à primeira pessoa das nossas vidas. E a primeira pessoa de todos os anos. Porque antes da eternidade, até a eternidade, Deus é o primeiro. E nunca vai mudar isso, irmão. Você pode não colocá-lo em primeiro, mas ele nunca vai deixar de ser o primeiro. Quem é brasileiro e viveu na década de 90, 80, final de 80 e começo de 90, sabe que nós tínhamos uma grande paixão. Olha como eu sou velho, eu acompanhei essa época. Que nós tínhamos uma grande paixão pela Fórmula 1. O que aconteceu com as corridas de Fórmula 1? Elas pararam de acontecer? Ou a gente parou de assistir? Sabe por quê? Porque uma pessoa que foi levantada como um ídolo na nossa terra morreu. E daí a Fórmula 1 deixou de ser primeiro para nós. Mas sabia que você pode deixar de colocar Deus em primeiro, mas Ele está bem vivo e nunca vai deixar de ganhar todas as corridas. Ele vai ser sempre o primeiro. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aquela nação que coloca Deus em primeiro lugar vai receber da honra e dos troféus de terem colocado Ele em primeiro lugar. Porque a glória de Deus é manifesta quando Ele é honrado. Ele sente a vontade em abençoar uma terra onde Ele é bem-vindo. Ele se sente bem em abençoar quem honra. E a palavra de Deus diz em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 2016, a prioridade não são as coisas, a prioridade não são as pessoas, a prioridade não é o governo, a prioridade não é a promessa, a prioridade é Deus. Nós podemos levantar e dar a Ele toda a honra e todo louvor e toda a glória que lhe é devido. Nós queremos te dizer, Deus, que essa não é uma mensagem, essa é uma disposição do nosso coração. Nós não queremos sair daqui, Deus, com um belo sermão, porque sermões bonitos já foram escritos por teólogos bem mais legais e bem mais influentes e que sabem hemenêutica muito melhor do que esse pastor que pregou hoje. Mas nós estamos saindo daqui, Deus, com a disposição do nosso coração de te colocar em primeiro lugar nas nossas vidas neste ano. Nós nos arrependemos, Deus, de todas as vezes que não tivemos um coração maduro, capaz de te honrar e de te colocar no lugar que lhe é devido. Tu és digno, Senhor, do primeiro. Tu és digno da primeira hora do meu dia. Tu és digno dos primeiros recursos que eu recebo no mês. Tu és digno, Senhor, de ser preeminente, superior e primeiro na minha vida. Tu és digno, Senhor. Então nós nos arrependemos, Pai, como igreja, porque muitas vezes estamos sendo roubados, somos enganados, procuramos os próprios interesses e agradar mais as pessoas do que ao Senhor. Perdão, Senhor. Perdão quando colocamos a promessa na frente de quem prometeu e de quem tem todas as promessas para nos dar. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Quando colocamos os nossos impulsos, a nossa vontade, quando colocamos os governos deste mundo na frente do Senhor. Nessa noite nós estamos dispostos a aprender o que é, em 2016, a buscar o Senhor em primeiro lugar, o seu reino e a sua vontade, a sua justiça. E se o Senhor acrescentar, amém. Se não acrescentar, continuaremos a buscar aquele que é a nossa herança, porque o Senhor é a nossa herança, Deus. O Senhor é a melhor parte da nossa vida. O Senhor é o princípio e é o fim. O Senhor é a razão da nossa existência.
E nós estamos aqui nessa noite para te dizer isso, em nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar.